Família 7A quer fazer o quê? Receber também um elétron. E o oxigênio quer fazer o quê? Pois é, tem 6 na última camada. Ele quer receber quantos elétrons? Você tem uma situação onde você tem todo mundo querendo receber elétrons. Só que um deles quer receber mais elétrons. Coloque esse que quer receber mais, coloque ele no meio da estrutura. E aí veja que ele vai conseguir articular. Vem o hidrogênio de um lado, compartilha um elétron e é puxado pelo mais eletronegativo. Vem o cloro do outro lado, compartilha o elétron e é puxado pelo mais eletronegativo, que é o oxigênio. Então você fica com a seguinte estrutura: H-O-Cl. Veja, fórmula eletrônica, fórmula estrutural plana. E agora, observe, o máximo afastamento de 4 pares eletrônicos dá aquilo que chamamos de um tetraedro. Então a geometria dos pares eletrônicos é tetraédrica. Veja, como eu tenho 3 átomos, eu devo olhar o elemento central. O pessoal fala o elemento central, mas o correto é dizer o átomo central, porque a palavra elemento aqui não é boa, e sim átomo. O átomo central, aquele que está articulando a molécula, tá bom? Articulando a geometria da molécula. Então, como o oxigênio está aqui no meio e os elétrons estão desta maneira, o oxigênio aqui, os pares gigantes aqui, veja que a molécula terá uma geometria angular, ok? Não esqueça de colocar os elétrons próximos do oxigênio, não esqueça de colocar a ligação perto do oxigênio, tá? E olhando agora a molécula do jeito que ela era, uma molécula angular, o oxigênio puxa os elétrons para cima, tá? Então você tem um lado negativo e um lado positivo. A gente diz que temos aqui, a gente fala que tem uma região com densidade negativa e uma região com densidade positiva, tá? Usando esse símbolo aqui. Veja bem, você tem então uma molécula polar ou apolar? Muito fraca a resposta, viu? Polar. Polar porque tem um polo negativo, polo negativo é uma região que concentra elétron. Região que ficou com a ausência de elétron é positiva. Então é uma molécula polar, cara. É uma molécula polar e a fórmula molecular, a formulazinha, como é que fica? O mais eletronegativo é por último, tá? Você deverá, nas substâncias moleculares, na hora da fórmula molecular, escrever o mais eletronegativo, depois o que vier, depois em primeiro fica o menos eletronegativo. Siga a fila de eletronegatividade. Gente, isso daqui é o HClO. Qual a importância da fórmula molecular? A fórmula pequenininha, que nos iônicos se chama ion fórmula. É nela que eu vejo as funções inorgânicas. Nesse momento, olha o card que vai ficar. Funções inorgânicas, como identificá-las? Vai nesse card, tá? E você verá como descobrir. Veja bem, se a substância não tem carbono, isso é cloro, não é carbono, ela é inorgânica. Sendo inorgânica, fala pra mim, quando começa com H, ácido. Tirando H2O e H2O2, a função química ácido. Então você escreva função química ácido. Nesse momento, vai outro card para o estudo dos ácidos. Há uma playlist sobre isso. Eu vou deixar um card para o vídeo principal. Nesse vídeo eu trato com mais detalhes, mas olha só como é que se dá o nome de um ácido. Vem a palavra ácido, é um nome composto, tá? E depois o nome do ânion com final trocado. De que maneira? Que história é essa de ânion? Atenção, você tem um ácido, quando ele cai na água, sabe o que acontece quando um ácido cai na água? Acontece a ionização dele, tá? Então quando você lidar com um ácido, você vai sempre falar para mim qual a ionização dele. O que é ionização? O cara é molecular, mas se ele cai na água, ele se quebra. Se quebra como? Olha,
hidrogênio dele está afastado. Está afastado porque o oxigênio puxa um par de elétrons. Quando cai na água, o H vira H+, e o restante da molécula se torna um ânion. Aí você vai na tabela de ânions e procura o nome disso, você vai encontrar hipoclorito. Ito, como é que troca o final? Atenção, para finalizar a aula. Eto troca para hídrico. Ito troca para oso. Iato troca para ico. Periquito teimoso, com pato no bico. Quando termina com eto, troca para hídrico. Quando termina com ito, troca para oso. Quando termina com ato, troca para ico. O nome desse ânion aqui pode buscar na tabela de ânions. Hipoclorito. O nome do ácido será hipocloroso. Será o ácido hipocloroso.